Será que Jesus realmente existiu? Será que há provas fora da Bíblia que confirmam sua presença na Terra? Essa é uma das perguntas mais intrigantes de todos os tempos. Para muitos, a fé cristã já é suficiente para crer. Mas e se eu te disser que a história, a arqueologia e até mesmo documentos de pessoas que não acreditavam em Jesus trazem registros que confirmam sua existência? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e mostrar que a fé cristã não é apenas uma crença cega, mas também um diálogo profundo com fatos documentados que atravessam os séculos. Prepare-se, porque essa jornada pode transformar a forma como você enxerga a Bíblia, a fé e até mesmo a história do mundo. Para começar, precisamos lembrar de algo essencial. Jesus não foi apenas uma figura espiritual para os cristãos. Ele viveu em um período histórico real na Judéia, sob o domínio do Império Romano. O próprio cenário que a Bíblia descreve, governadores, imperadores, templos, tradições, é amplamente confirmado pela história. Mas será que o próprio Jesus deixou marcas na documentação da época? A resposta pode surpreender você. Um dos registros mais citados é o de Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu no primeiro século, contemporâneo dos apóstolos. Em sua obra, Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus como um homem sábio, realizador de feitos extraordinários, e ainda confirma que ele foi condenado à cruz sob o governo de Pôncio Pilatos. É importante destacar: Joséfo não era cristão, muito menos alguém interessado em fortalecer a fé cristã. Pelo contrário, seu relato é considerado neutro e histórico, e justamente por isso é tão valioso. Outro testemunho vem do historiador romano Tácito, um dos mais respeitados da antiguidade. Ele escreveu que Cristo foi executado durante o reinado de Tibério César, sob ordem de Pôncio Pilatos, e que seus seguidores continuaram se espalhando mesmo após sua morte. Para Tácito, que não tinha qualquer simpatia pelo cristianismo, era apenas um relato de fatos. Havia um homem chamado Jesus. Ele foi crucificado e seu movimento se expandiu de forma impressionante. Mas não para por aí. O escritor romano Suetônio também faz menção aos seguidores de Crestus, uma forma de se referir a Cristo, mencionando tumultos em Roma provocados por essa fé nascente. Além dele, temos referências no Talmud judaico, que, apesar de hostil ao cristianismo, reconhece a existência de Jesus e menciona sua execução. É curioso perceber que até mesmo os críticos e opositores confirmaram que esse homem viveu e marcou a história. E quanto à arqueologia, ela também lança luz sobre esse mistério. Em 1961, foi descoberta em Cesareia Marítima uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano citado nos evangelhos como responsável pelo julgamento de Jesus. Essa descoberta foi crucial, pois até então alguns céticos afirmavam que Pilatos era uma invenção bíblica. A pedra, hoje preservada, prova que Pilatos existiu exatamente no tempo relatado nos evangelhos. Isso fortalece ainda mais a credibilidade do cenário histórico do Novo Testamento. Outro achado importante é o ossuário de Tiago, descoberto em 2002, que traz a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Apesar de debates sobre sua autenticidade, muitos estudiosos confirmam que se trata de uma peça do primeiro século, ligada diretamente ao ambiente em que Jesus e sua família viveram. Ainda que não seja uma prova absoluta, é um forte indício da historicidade dos relatos bíblicos. Mas talvez uma das maiores evidências não seja apenas arqueológica ou documental, e sim o impacto transformador da vida de Jesus. Pense por um instante. Como um simples carpinteiro, sem exército, sem riqueza, sem apoio político, conseguiu dividir a história da humanidade em antes e depois dele. Como um homem executado como criminoso se tornou a figura mais influente da história, inspirando milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. Isso por si só já é um testemunho poderoso de que Jesus não foi apenas uma lenda, mas uma realidade que mudou o mundo. E aqui está um ponto essencial. Os discípulos de Jesus, aqueles que o seguiram de perto,
estavam dispostos a morrer por aquilo que testemunharam. Se Jesus fosse uma invenção, ou apenas uma história simbólica, por que tantos entregariam suas vidas sem hesitar? Martirizados, perseguidos e rejeitados, eles mantiveram firme sua fé porque tinham certeza absoluta do que viram e ouviram. Esse é um dos maiores indícios de que a vida, morte e ressurreição de Jesus foram fatos reais. Claro, sempre existirão céticos. Alguns dizem que os relatos são exageros ou que Jesus foi apenas um líder religioso entre tantos. Mas diante do peso das evidências, documentos históricos, registros de inimigos do cristianismo, confirmações arqueológicas e, sobretudo, o impacto inegável de sua vida, é impossível negar que ele esteve aqui. A pergunta que resta é: quem você acredita que ele foi? Apenas um homem sábio? Ou o Filho de Deus que veio transformar a humanidade? E aqui está o convite. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um registro vivo que aponta para Jesus e revela o plano de Deus para a humanidade. Se você quiser entender profundamente não só a história, mas também o propósito da sua vida, precisa se aprofundar na palavra de Deus. Porque quanto mais investigamos, mais percebemos que a fé e a razão não se contradizem, mas caminham juntas. Portanto, se você chegou até aqui, reflita. Não estamos falando de mitos ou lendas, mas de fatos documentados. Jesus existiu, viveu, foi crucificado e deixou um impacto eterno. Mas mais importante do que saber que ele esteve na Terra, é entender que ele continua vivo e atuante hoje, transformando vidas e oferecendo salvação. E agora, eu te convido, não pare por aqui. Continue estudando, continue buscando, continue se aprofundando nas Escrituras. Descubra nas entrelinhas da Bíblia segredos que podem transformar sua fé, sua mente e sua vida. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar novas reflexões que vão elevar seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. A verdade está diante de nós e cabe a você decidir se vai apenas ouvir ou se vai viver essa verdade em plenitude.